Olá, é com grande prazer que venho falar deste assunto, a mecânica do medo, com a intenção de trazer melhores esclarecimentos para que você possa ter uma vida mais tranquila. Escrevi também o e-book com este mesmo assunto, o e-book, o livro, A Mecânica do Medo, na intenção de detalhar melhor ainda, para que se você desejar conhecer melhor, entender melhor o tema, poderá adquirir este e-book no meu site www.metodosalomão.com.br, onde você encontrará essa coleção, A Mecânica do Medo, Aceitação de Si, Metas, Objetivos e Valores, e 2 livros sobre meditação, programação neurolinguística e algumas explicações sobre regressão de memória. O medo é um mecanismo de defesa. Por isso, o nome A Mecânica do Medo. Por ser um mecanismo de defesa e também no intuito de podermos explicar como é que é o mecanismo de instalação do medo e o mecanismo de libertação do mesmo. O medo, num sentido equilibrado, é vamos dizer assim, um sentimento útil. É um sentimento ligado ao instinto de sobrevivência. Sobrevivência significa preservação. E podemos colocar esta preservação em 2 aspectos. O aspecto físico, preservação da espécie no aspecto físico, e também a preservação moral. Tem pessoas que pensam que preservação é só física, mas a preservação moral é muito importante sermos amados, sermos aceitos, sermos dignos. O problema é quando isso se torna excessivo. Vamos falar a respeito dos centros de energia. Energia sexual, emocional, intelectual e motor. É uma forma didática. Existem outros assuntos sobre centros de energia. O medo está no centro emocional, claro, é um sentimento, uma emoção. Porém, as pessoas que vivem muito sob o aspecto do medo tendem a puxar a sua concentração de vida naturalmente para o centro intelectual. Por quê? Para que uma certa, vamos dizer assim, tentativa inconsciente de autocontrole. No racional é mais fácil ter controle. Então a pessoa tende a se tornar uma pessoa crítica, intelectual. É muito fácil criticar os outros, porque quando uma pessoa critica a outra, tem uma sensação que ela está certa e o outro está errado. Porém, o medo é uma emoção, mas existe essa tendência. Você pode, quando você observa uma pessoa muito intelectual, muito ligada a conceitos, e se ela também tiver vamos dizer assim, o adjetivo de ser uma pessoa muito crítica, pode saber que é uma pessoa que está, de alguma forma, tentando controlar o seu medo. Tipos de medo. Existe o medo preservacional ligado à preservação física e existe o medo social ligado à preservação moral. Como assim? Medo preservacional ligado a situações físicas. Medo de dentista, medo de AIDS, medo de assalto. É o medo ligado à preservação do corpo, preservação física. O medo social é aquele tipo de medo assim. Será que você gosta de mim? Né? A pessoa desconfia que o outro não gosta dela. Todos nós queremos ser amados. O problema é quando isso vira exagero. Quando se paga um preço muito alto por isso. A pessoa fica preocupada se o outro gosta dela, se não gosta. Aí quer saber, outros ficam com bajulação, querendo ser amados pelo chefe, que a coisa vem lá de pai e mãe, né? Então é uma coisa que nós vamos falando devagarzinho e você vai compreender bem esse assunto. Existe também o contrafobismo. É a pessoa que tem medo, mas não admite. Então ela começa a fazer esportes radicais, né? E começa a confrontar, ela é confrontante, é brigão. E é o contrafobismo, ela não admite, mas no fundo ela tem medo. Eu faria uma comparação. O medo preservacional físico, quando algumas pessoas, eu comparo, igual um ratinho. Você assusta um ratinho, ele sai correndo. O contrafóbico é como um felino.
uma onça, um tigre. Ele está com medo, mas cuidado, ele está pronto para atacar. Então é um medo contrafóbico, ele não admite o medo. Vamos falar da formação do ego, da personalidade, na relação com o medo. É um assunto vasto e complexo, porém, um assunto que acredito que podemos falar dele de uma forma sucinta, mas que traga a clareza necessária dentro do preceito dessa palestra. Existem diversos tipos de personalidade, você pode observar. Vou começar por um tipo de personalidade que teve uma criação autoritária. E vamos dizer um pai bravo, um exemplo. Vou procurar resumir de uma forma que traga o entendimento. E a criança, ao receber a braveza do pai, é possível que ela sinta raiva. E vamos dizer que ela expressa essa raiva e ela leva a pior. E aí ela aprende que não é legal expressar a raiva. E ela leva isso para a vida dela, porque é um aprendizado que ela vai tendo de autocontrole. Ela começa a gerar em si o controle e o medo de perder o controle. Aí que está a relação com o medo de perder o controle. E ela leva isso para a vida dela. É uma pessoa controlada e tem medo de perder o controle. Geralmente são aquelas pessoas arrumadinhas, puritanas, né? Moralistas, porque ela é controlada. E ela tem um problema sério que ela também quer controlar os outros. É aquela pessoa que chega num ambiente, quer organizar tudo, ela sente uma inadaptação com os ambientes. Então ela faz o possível para que o ambiente se adapte a ela. Pode ter tendência obsessivo-compulsiva, a tendência controladora é bem notória. E tudo isso originário do medo de perder o controle. Existe um outro tipo de personalidade interessante de se estudar, que é aquele tipo que, na infância, vamos dizer assim, não tinha o amor, poderia ter o amor do pai, da mãe, mas não tinha o amor que se satisfazia com ele, satisfatório a ela, a sensação dela. Mas quando alguém brinca com ela, ela faz um risinho, se alegra, faz uma carinha bonitinha, alguém fala, nossa, que gracinha, e dá mais atenção. Então ela desenvolve esse mecanismo de sedução, através de uma forma agradável de ser, de um gesto, de um carinho, de um risinho, ela vai desenvolvendo. E esse mecanismo de sedução vai gerando sedução pela generosidade, ela descobre que pode ser pela sexualidade, uns tendem mais para coisa mais suave, outros para coisa mais intensa. Que tipo de medo que essa pessoa tem? Medo da solidão. É o medo da solidão. Então ela gera em si uma condição sedutora para seduzir as pessoas, não necessariamente sexual, de forma sexual, não é isso. Muitas pessoas pensam que a sedução é só sexual, mas não é. A sedução, seduzir a pessoa para que a pessoa goste dela. Medo da solidão, que gera isso. Um outro tipo de medo interessante que é gerado na formação da personalidade é aquele medo de não satisfazer as expectativas dos pais. É aquela criança que ganha o amor dos pais através de fazer bem feito. É a perfeitinha. Ela também faz isso com a professora, ela leva isso para o mundo. Então se tornam excelentes secretárias executivas, excelentes profissionais, onde ela vai corresponder à expectativa da empresa e do chefe de uma forma muito legal. Ela é a perfeitinha, vamos dizer assim, a Barbie americana. Medo de não satisfazer as expectativas, em função de receber atenção, de receber amor, de ser amada. Outro tipo de personalidade é aquele tipo que viveu a rejeição. É o medo da rejeição. Geralmente esse tipo de pessoa foi rejeitado na infância, sofreu a rejeição. Então, o que é que pode ter acontecido? A pessoa estava lá, vamos dizer assim, se sentindo só e realmente estava só. E ela chora. E ao chorar, chega a incomodar alguém, a mãe, o pai que está perto, né? Ela foi rejeitada, tem aquela sensação da rejeição, alguém vai lá para acalmá-la, ou até para dar um tapa, mas alguma atenção ela recebe. Então ela desenvolve o mecanismo da reclamação. De reclamar, porque parece que o choro dá algum resultado. Na verdade, não vai dar esse resultado, mas ela desenvolve isso baseado na condição lá da infância, que de certa forma ela ainda traz para a vida dela. É relacionado ao medo da rejeição.
Existe um outro tipo interessante, que é aquele tipo que a criança que encontra um mundo hostil ou trabalhoso, ela entra para dentro de si. Então ela fica assim, com medo, a sensação de perder, medo de perder o pouco que tem. É aquela pessoa que entra muda e sai calada dos ambientes. Ela é um excelente ouvinte, mas fala muito pouco. É um tipo que a gente não sabe o que pensa. É esse medo de se expor. Ela não se mete na vida de ninguém para ninguém se meter na vida dela. Ela vive o mundo interior. É como ela foi para dentro de si e lá quer ficar. Ela tem medo do externo, ela tem medo de exposição. É relacionado a esse tipo de medo. O mundo hostil que ela encontrou, ela prefere recuar. É recomendável que essas pessoas se socializem mais. Existe um outro tipo relacionado ao medo especificamente. É aquele tipo que teve uma criação autoritária, onde recebeu muitos nãos. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, menino, você está errado, menino, não sei o quê. É muito interessante estudar essa personalidade, porque quando na fase bem infantil, bem criança, os pais para a criança o pai, a mãe é Deus, né? O pai é Deus, a mãe é deusa, é Deus. A criança nunca ouviu falar de Deus. E está ali vendo, papai e mamãe recebe alimento, recebe atenção, recebe carinho, proteção, é Deus. E se Deus diz para a criança que ela está errada, ela acredita. Né? Vira uma crença, né? Ela se sente errada. E quando ela faz alguma coisa que ela também considera errada, ela se culpa. Então, gera medo, dúvida e culpa. Ela começa a ficar com dúvida de si. É tanto dedo apontando para ela, dizendo que ela está errada, que não pode, que ela gera dúvida de si. Então ela sente medo, sente dúvida, sente culpa e dúvida. É uma tríade, né? Medo, dúvida e culpa. Dá para ser superado. É claro que precisará de um trabalho de evolução, de crescimento. Geralmente a criança que cresce com essa formação de personalidade, ela teve um pai autoritário e nela gera uma pessoa que é uma tendência tímida, porém, quando ela dá o poder para ela também é autoritária. Então gera a situação do medo, é muito interessante. É interessante se estudar isso. E eu costumo dizer para as pessoas que procuram a terapia por questões de medo, ela recebe nas mãos a facilidade do autoconhecimento. Porque quando ela começa a desvendar essas questões, ela começa a se conhecer com mais profundidade, com mais clareza. Tem um outro tipo interessante, que é um tipo que tem uma tendência parecida com essa, só que ele toma outro rumo. É aquele que teve uma criação autoritária, só que ele, de certa forma, ele ironiza o pai. Ele acha graça, ele sai pela tangente. Ele se torna, assim, vamos dizer assim, ele foge da situação, mas ele também foge de si. Ele começa, para não entrar em contato com aqueles sentimentos desagradáveis, ele começa a buscar o prazer na vida. Então é uma busca incessante do prazer. É o medo da dor. O medo da dor e a busca incessante do prazer. Eu estou generalizando, porque essas nuances podem ser diferenciadas. Às vezes não era necessariamente um pai autoritário, era uma outra condição, mas que gerava, que facilitava dar aquele resultado para aquele tipo de personalidade. Um outro tipo de personalidade, que não é tão comum, é aquela personalidade que também encontrou o mundo hostil. Mas só que ele reage de outra forma, ele não vai para dentro de si. Ele se fortalece, enrobustece. Ele cria tipo uma coraça, fica muito forte. E aí tem a tendência a passar por cima das situações, tem a tendência a não ligar para aquilo que não lhe interessa. É um tipo assim, que dá muito para SWAT, né? É aquele tipo na máfia, né? O cara é capaz de passar por uma guerrilha, uma situação, chega em casa, abraça o filho. E quando é mulher, ela tem tendência masculinizada. Então é um tipo mais raro, esse tipo, mas existe. É um tipo que se fortalece, ele tem muita capacidade para trabalho, para muita... É um tipo forte,
é um tipo forte, fisicamente, mentalmente, mas isso não é tanta vantagem. Ele tem muito medo da inocência, ele tem muito medo da fragilidade. Ele desenvolve toda essa força por causa do medo da fragilidade. E completando este ciclo de tipos de personalidade, existe um outro tipo interessante também, que é o tipo maternal. Esse tipo maternal, ele também tem o medo de entrar em contato com as suas problemáticas, com a sua dor interna. Então, o que ele faz? Ele tende, esse tipo, tem mais mulher do que homem nesse tipo, ele tende a ser muito, excessivamente maternal. É a dona galinha e seus pintinhos, com seus filhos. E se aparece amigo de filho, ela também adota, tem a tendência a dar comida, a cuidar, a agasalhar os filhos. Esse medo de entrar em contato consigo mesmo, né? Mas também são pessoas amorosas. Então, daí dá para ter um pouco de ideia que o medo é uma formação da personalidade, tem vamos dizer assim, aberturas. E essas aberturas também geram um medo físico, né? Uma pessoa que tem mais competência emocional, vamos dizer assim, ela também é mais corajosa em relação às questões físicas. Mas aqui não é para colocar como certo e errado, porque nós estamos aqui na Terra para evoluir mesmo. Então, cada um nasce na condição que está, os pais também tiveram um tipo de educação, é para a gente se encontrar dentro cada um da sua história e crescer, né? Crescer de acordo com a sua condição, dentro do seu espaço, dentro da sua condição, poder se desenvolver. É preciso ter coragem para isso, né? Precisa ter coragem. E a verdadeira coragem não é necessariamente a coragem de enfrentar situações externas, mas sim a coragem de ser, a coragem de sentir, a coragem de estar presente, né? Coragem, a palavra coragem tem a mesma relação com coração. Então, para você, eu digo coragem de ser, de sentir, é entrar em contato com o coração. Ter coragem, inclusive, de sentir os próprios medos. Na terapia, a gente leva a pessoa a entrar em contato com o medo que ela tem. Faz uma regressão de memória, ela entra na origem do medo. E quando ela entra lá, não é tão terrível assim. Então, ela começa, na aceitação, ela começa a encontrar a condição de se recuperar, né? De se, às vezes, livrar de situações fortes de medo, de pânico, é através da aceitação. Tem um outro dito aqui a respeito da coragem, é um nível mais alto, né? A verdadeira coragem é a coragem do guerreiro valente, desprovido do medo. Aí já é um nível bem mais alto, a pessoa conseguiu se libertar realmente. Manifestações do medo. Timidez. Geralmente, como é que gera a timidez? Geralmente é um pai autoritário, gera um filho tímido. Um pai tímido pode também gerar um filho tímido. E um pai autoritário pode gerar um filho autoritário. Mas dentro desse aspecto está a timidez. Analisa a palavra timidez. Você fala assim, timidez. Em ti está o medo. Olha, não precisa ficar com medo, mas estou falando da palavra. Analisa a palavra metido, mas brinca mais com o som, metido, timidez, metido. Você vê que tá. A sonoridade, as origens são semelhantes. O tímido retrai, o metido cresce mais do que devia, ele se mete mais. Pare para pensar um pouco nisso. Tem relação. Medo significa insegurança. Segurança tem a ver com medo. Insegurança, medo gera ansiedade. E muita ansiedade gera angústia. Aquela sensação que a pessoa não vai sair de onde está. Medo de falar em público. Como é que é o medo de falar em público, dentro desse conceito? Por que medo de falar em público? Muitas vezes uma pessoa tem timidez, mas com uma pessoa, quando ela está na frente de um só, ela tem um certo controle. Quando ela está na frente de muitos, ela não controla a situação. É como se fosse muito papai e mamãe olhando para a criança. E ela quer satisfazer as expectativas de todos. É um assunto complexo, mas, por outro lado, simples de entender. O que é uma fobia? Estou falando aqui das manifestações do medo. O que é uma fobia? A fobia é uma maneira única e aversiva de defesa em relação a alguma coisa. Vamos dizer assim, uma criança, bebê, está no seu berço e aparece uma aranha. Então ela dá um grito,
na aranha, em relação à aranha. Aquilo foi tão intenso que passa 40 anos, o dia que ela vê a aranha, ela faz a mesma coisa, ela não sabe outra coisa. O cérebro aprendeu aquilo com tanta intensidade, com tanta força, que ele não sabe outra maneira. Quando a gente trabalha com neurolinguística, existe uma técnica cura rápida de fobias, e existem outras técnicas para dar para a mente, permitir à mente ter flexibilidade de ver a coisa de uma forma diferente. Então você trabalha com cores diferentes, tamanhos diferentes, tudo na imaginação, para que a mente saia daquela única maneira aversiva, reativa, de ver aquela situação. Pode curar a fobia. Fobia não é uma coisa difícil de curar quando a pessoa deseja. Mas para a pessoa que sente, é quase que impossível. Às vezes a pessoa procura a terapia já assim numa questão extrema. Mas é possível curar a fobia. Síndrome do pânico, uma das outras manifestações do medo. Síndrome do pânico é terrível para quem sente, mas muito interessante de se estudar. Pânico, muitos dizem assim, o medo de ter medo. Então, às vezes a pessoa começa a ter, vamos dizer assim, medo, claustrofobia, medo de multidão, tá? Começa a ter tremores, algumas sensações de medo, de repente ela começa a ter medo sem motivo, assim, aparente. Eu trabalhei diversas vezes com regressão de memória, nesse tipo de trabalho, e conseguindo, assim, um resultado positivo em mais de 80% dos casos. E basicamente em todos os casos, ou 99% dos casos, a causa encontrada é o medo da solidão. Então, às vezes, quando você faz a regressão para a infância, a pessoa ela se vê criança sozinha. Às vezes até está com a empregada, mas não está com pai e mãe. Então ela se recorda de uma coisa que ela nem lembrava, ela entra em contato com o medo do desamparo. Cadê papai, cadê mamãe? É o medo do desamparo. Então, todas as vezes, ou quase todas as vezes que eu trabalhei com a regressão de memória, encontrou isso, a criança se vê sozinha, cadê papai, cadê mamãe? E quando faz o tratamento, geralmente iniciando por essa questão, geralmente os resultados são muito positivos. E aparentemente não é nada disso, né? As pessoas pensam que o pânico geralmente foi causado por um trauma abrupto, uma coisa assim, mas a maioria dos casos, esse medo da solidão, a base geradora. Vamos falar um pouco do medo de errar e a vontade de acertar. Medo de errar e vontade de acertar. É a fuga do negativo e o direcionamento para o positivo. Tem gente que vive com medo de errar. O medo do negativo. Então, assim, a pessoa faz ginástica para não ter problema de saúde, medo de errar. A pessoa faz ginástica para ter saúde, vontade de acertar. Negativo e positivo. A pessoa faz uma coisa por medo, a outra faz para chegar onde quer. Imagina um dentista trabalhando na sua boca com medo de errar, com motor de rotação acima de 16.000 rotações por minuto e com medo de errar. Uma situação delicada, né? Agora imagina o dentista trabalhando com vontade de acertar. Então aqui eu coloquei aqui a técnica de paquera para explicar um pouquinho melhor. Chega um rapaz, se interessa por uma moça, vamos dizer, num ambiente, num bar, num restaurante, numa festinha, e aí ele está com medo de receber ou não. Vamos dizer que esse rapaz nem vamos dizer assim, não é um rapaz que ela rejeitaria e nem ela também tinha visto grandes coisas nele. Normal, rapaz normal, para ela. Porque se ela gostar muito dele, não vai ter problema nenhum, mesmo se ele for tímido. Se ela não gostar de jeito nenhum, mesmo se ele for uma maravilha, também não vai adiantar. Mas vamos dizer que era aquela coisa um tanto quanto neutra. Mas ele está com medo do não. Então ele se aproxima dela todo inseguro. E será que eu poderia conversar com você? Será? Estou na dúvida. O que está acontecendo? Ele está acreditando na possibilidade do não. De uma forma muito forte. Então é como se ele estivesse com uma bandejinha do não expondo. O que é mais fácil para ela? Dizer não. Eu estou generalizando. É muito mais fácil. Ele é neutro,
Ele chegou todo inseguro, ele está acreditando no não, ele está abrindo as portas, ele está pedindo não. Ele ganhou não. Agora vamos dizer que esse mesmo tipo de personalidade, de rapaz ali, que ela está neutro e tal, ele se interessa pela moça, mas chega para buscar o sim. A vontade de acertar. Ele chega para buscar o sim, então ele chega interessado. Oi, muito prazer, estou com muita vontade de te conhecer, vi você aqui. Gostaria muito de conversar um pouco com você. Reparei algumas coisas, está buscando o sim. Está no meio termo, ele está com a bandejinha do sim. É mais fácil dele ganhar o sim. Né? Analisa isso com calma. Em vendas, vendedor com medo de não fechar o negócio. E o vendedor decidido a fechar o negócio. Quando eu dou treinamento para vendedor, eu falo muito sobre este assunto. Fuga do negativo, direcionamento para o positivo. Às vezes é preciso fugir do negativo, uma situação drástica, né? Mas é importante mirar no positivo. Você caminhar para onde você deseja. Vamos falar um pouco do querer, esse querer transformar, libertar-se dos medos. Metas, objetivos em relação ao querer. Os níveis de transformação, né? O nível de transformação intelectual é o nível racional. É preciso compreender isso. Isso que nós estamos falando aqui é para compreender a mecânica. No meu livro, A Mecânica do Medo, dou mais detalhes ainda para você compreender. A neurolinguística fala assim, o mapa e o território. Isso aqui é o mapa. O território é quando você entra para dentro no sistema emocional e isso é trabalhado. A vivência é possível. Então, primeiro, o nível racional, você entender. Segundo, vivenciar a nível emocional, sentir, ter coragem para sentir o medo, desejar uma transformação a nível dos sentimentos. E o terceiro são as atitudes, é você se testar, fazer sua parte, um pouco de enfrentamento saudável dentro daquela situação em que você se sente seguro para fazer, é o enfrentamento consciente. Eu, particularmente, tinha muito medo quando eu via assim, paraquedistas, né? Eu falei, eu vou fazer paraquedismo. E eu fiz com medo, mas eu fiz e venci o medo. Eu já estava fazendo com satisfação. Não recomendo essas coisas radicais para todos, porque nem todo mundo está preparado para vamos dizer assim, um salto maior. Medo de falar em público. Eu também da mesma forma. Talvez vocês não acreditem. Eu dou palestra há quase 20 anos. Eu tinha muito medo de falar em público. Mas muito. Hoje, para mim é tranquilo. Para mim é uma coisa assim agradável, que eu estou percebendo as pessoas como eu. São pessoas normais. Eu não fico colocando ali pessoas que estão me julgando, aquela coisa. E eu recomendo para quem tem medo de falar em público, arriscar um pouco, quando tiver a oportunidade. Muitos não podem fazer isso, precisam de uma terapia antes, porque senão passa mal, a situação até é orgânica. Mas aí vai procurar uma terapia. Agora, aquele que puder mesmo fazer uma terapia, enfrenta um pouco. Dá um passo adiante. Porque senão você fica na zona de conforto. Fica esperando um dia que aconteceu um milagre. É preciso da gente adiantar um pouco o nosso passo. Às vezes não precisa ser um passo muito grande, mas se adianta um pouco. Depois dá um maior. Você precisa de confrontar um pouco aquela situação, porque às vezes o medo é mais imaginário do que real. Existem medos reais relacionados à sobrevivência, mas muitos são imaginários. Esse medo de não ser amado, não ser aceito, a gente olha para uma pessoa, pensa que ela está julgando a gente, não tem nada a ver. E se tiver também, é um direito dela. O medo de não ser amado, não ser aceito, às vezes uma pessoa não te cumprimenta, você fica sentido. Ok, o gostoso é a gente se relacionar bem, mas é um direito dela. Você ficar com medo de não ser amado, tudo vai muito para o nível inconsciente. Mas é bom a gente começar a pensar nisso para se libertar realmente. A transformação é muito importante, né? É muito importante essa procura de transformar quando a gente precisa. Alguma coisa está incomodando, transformar. E é possível. Aqueles que eu falei anteriormente, né? Pânico. É possível tratar o pânico. A pessoa ficar livre do pânico, liberta. É preciso se libertar da timidez. Não tem nada de mal, nenhum problema ser um pouco tímido. Mas quando começa a atrapalhar a pessoa... Eu já recebi clientes que estavam se desenvolvendo profissionalmente, na área jurídica, vamos dizer assim, e de repente é chamado para reuniões, para se expressar, para comandar situações. E vão procurar a terapia, porque tem muito medo de falar em público. Então, quando a coisa está nesse nível, procura a terapia. Busque na fé também. Quem tem verdadeira fé em Deus também tem talvez um maior auxílio.
Mas busque pela terapia, procure entender o que está no passado, o que aconteceu, que gerou aqueles problemas, para você sanar aquilo, para você poder superar. Em frente também. Né? A pessoa ganha uma oportunidade de ouro para crescer na vida, vá lá, faça uma concentração antes, tem muitos recursos que podem ser utilizados. É preciso atenção, intenção e dedicação. Claro, você quer transformar-se, precisa estar atento, estar em si. Prestar atenção, tá ligado, estou presente. É preciso ter intenção, eu tenho um movimento. Aparecer uma situação, eu vou em frente, eu tenho intenção. E dedicar, entrar naquilo. Se você quer transformar, precisa do empenho. É como um curso que você começa. Você precisa do empenho, você precisa de aprender sobre si. Uma das melhores maneiras de aprender sobre si é se observando. As pessoas muitas vezes não se observam, não estão conscientes de si. E a pessoa que não está presente em si, ela não tem aquela energia pessoal forte. Se eu estou em mim, se você está em você, as pessoas te respeitam mais. E você não faz isso buscando o respeito das pessoas, é porque você está dentro do seu espaço. Eu vou comparar assim, com uma pessoa que sai da casa dela, deixa as lâmpadas desligadas e as janelas abertas. Ela abandonou a casa dela, largou lá, tudo aberto, né? Agora a pessoa está dentro de casa, luz acesa, as portas e as janelas de acordo com o desejo dela, a casa está mais, a atenção está mais presente, a luz está acesa. Tem intenção, direcionamento, o que eu quero? Então, se eu quero uma modificação, eu vou começar já a agir daqui no sentido, se eu desejo transformar algo, eu já começo a agir, que seja um pouco, daquele jeito que eu quero, aonde eu quero chegar. Pelo menos um pouco, eu já começo a movimentar. Essa é a dedicação. É fundamental, as coisas não vão acontecer assim, no estalar de dedo, se você realmente não desejar. É preciso desejar, ter vontade, querer, está aqui na intenção. Além desses direcionamentos, é preciso compromisso com a verdade. Você reconhecer o estado que você está, não ficar fugindo dele. Você tem medo? Tem medo. Chega na terapia, conta aquilo, chega para um amigo de confiança para não ficar te debochando de você, para quem... Conte, expresse. Quando você traz para a palavra, você está colocando a possibilidade de organização do seu pensamento. E você está saindo daquela coisa só sua, que está apertada, está compartilhando com alguém de confiança. Muito importante. É esvanecer, né? Sair daquela coisa tensa e relaxar também. Eu digo assim, no bom sentido, ficar sem vergonha. Não é de sem vergonha isso, é ficar sem vergonha, começar a ter... expor, né, para quem você confia. É preciso ter coragem, até mesmo para sentir o próprio medo. Na terapia a gente faz isso. Por isso tem gente que tem medo da terapia, porque você vai colocar ela no sentimento que ela teme. E quando ela entra naquele sentimento, a assombração não é tão grande quanto parecia. Ela começa a se libertar. Como é que funciona isso? Imagina se você quiser arrumar um cômodo, um quarto, à distância. Não é possível. O ser humano ainda precisa desenvolver muito para arrumar um quarto por telepatia. Então é preciso de ir lá, naquele local, dentro de si, onde se originou o medo, para ir lá, para você sanar a situação. É preciso de ir lá. O terapeuta vai te orientar como sanar a situação. É o autoencontro, você encontrar com você. Às vezes a sua criança interior. Você encontrar com a sua criança interior, dentro de si. Isso parece para alguns uma coisa cabulosa, mas não é. Isso é simples demais. Sabe o que torna a coisa complexa? É o conjunto total e o desconhecimento. Quando você entra numa sintonia e começa a trabalhar detalhes, cada detalhe é muito simples do processo terapêutico. Então, se você está com vontade, está com um coração legal para isso, é possível. Eu recomendo, não em tons comerciais, mas eu recomendo você ler o livro A Mecânica do Medo, você entender mais detalhadamente o que a gente está falando aqui nessa palestra. É preciso essa coragem e é preciso também disposição. Né? Você colocar a vontade em movimento, ação. Né? Buscar iniciativas e aproveitar oportunidades. Ou seja, o movimento é interno e externo. Na terapia, o movimento é interno. Razão, emoção, né? E às vezes até algum tipo de atitude. Mas quando você for para casa, sair dali, pensa, vou levar para a prática os meus aprendizados. Quando você lê um livro,
pratique o que você achar interessante. Não fique esperando. É muito importante a atitude, a ação. E aqui 4 premissas edificadoras que eu destrincho elas no livro Liberte-se da Ansiedade, que é acalmar a mente, ser seu melhor amigo, não ficar se criticando. Geralmente o medroso fica se criticando, o tímido, ele mesmo fica implicado com ele. Quando ele começa a entender que o lado dele que tem medo tem um motivo para ter, que é preservacional, só que movido por uma ação infantil ainda, ele começa a se acolher ao invés de se rejeitar, ser seu melhor amigo. Puxar a vida para o momento presente, a pessoa fica preocupada com coisa do passado, com coisa do futuro. Ok, tem umas coisas que são importantes serem bem vistas e organizadas. Mas muita gente com excesso de preocupação com o passado e com o futuro e gerando mais medo ainda para o presente. O presente é a dádiva de Deus. É o momento nosso, é o momento real, é o momento da transformação, é o momento da apreciação da vida. E ser uma pessoa grata, ter gratidão pela vida. Quando a pessoa grata está com medo, não pode, né? Não combina uma coisa com a outra, né? Ai, muito obrigado. Não, a gratidão é feliz. Né? Gratidão pelas coisas que já tem. Poucas ou muitas. Já tem comida, tem roupa, tem respiração, tem ar, um monte de coisa. E a palavra-chave, aceitação. Para poder aceitar a condição que está, até agradecer para poder daí se transformar. Aceitação. E falando um pouco sobre aceitação, é importante, assim, eu gosto muito de falar um pouco sobre humildade. É um precioso aprendizado. Todos esses temas terapêuticos eu gosto de trazer esse assunto, porque a ideia de humildade é uma ideia de pequenez para muitas pessoas, não para todos. Na verdade, a humildade é quando a pessoa se abdica do ego, do euísmo. Quando a pessoa abdica do ego, ela para de ter confronto. Ela não fica mais brigando, ela não fica mais com orgulho, com vaidade, com confrontos. Se alguém não sorriu para ela não fica triste por isso. Claro que o sorriso seria motivo de alegria, mas ela começa a abdicar do euísmo, da apologia ao ego. O egoísmo, né? Apologia ao ego. A gente pensa que egoísmo é só querer as coisas assim, mas não é. É muito mais amplo. Observe que onde tem medo, tem algum confronto. Onde tem medo, tem algum confronto. Ou você vai confrontar uma situação, ou você está fugindo do confronto. Então existe a palavra confronto. Onde há medo, há confronto. Agora veja, onde não há medo, não há confronto. Onde há medo, há confronto. Há uma situação confrontante. Fuga dela ou direcionamento. Então eu vou repetir. Onde não há medo, não há confronto, ok? Onde há humildade, não há confronto. Porque muitas vezes você, uma pessoa, não te trata como você deveria. Não dá o sorriso, não faz as reverências. E você fica, que chato. Pensa que não tem medo aí, tem medo. Está lá no fundo o medo de não ser amado, o medo de não ser aceito. A não aceitação por não ser amado. Quando a pessoa tem humildade, ela aceita. Então eu vou repetir a matemática. Onde não há medo, não há confronto. Onde há humildade, também não há confronto. Isso é uma coisa para ser pensada. Na humildade, a pessoa abdica do ego, mas ela entra em contato com a grandiosidade. Ela deixa de ser o eu restrito. Ela cresce. Esse é um assunto bem complexo, bem amplo, porém, conforme a visão, uma simplicidade maravilhosa. É uma simplicidade para a gente pensar e refletir um pouco a respeito do assunto. Depois de escrever o Método Salomão, né, e no Método Salomão, A Mecânica do Medo, tem outro livro, A Liberte-se da Ansiedade, que trata dessa liberdade, né, de chegar na compreensão de uma vida plena, de uma vida clara. Então eu acho interessante estar mostrando, né, esses trabalhos. E aí está o Método Salomão. No outro método, Liberte-se da Ansiedade, está no site plenitudedoser.com.br e o Método Salomão no métodosalomão.com.br. Esse dito aqui é o precioso segredo, né?
é uma inspiração que eu tive para escrever na completude desse livro, A Mecânica do Medo. Depois de tudo, quem realmente quiser se livrar de todos os medos, deverá entregar seu coração a Deus. Os que tiverem tal atitude, com consciência e continuidade, estarão entregando seu coração à vida, à sabedoria, ao amor, à saúde e à plenitude. Isso se dará de maneira crescente, paulatina. E quando chegar o momento da colheita, esta será motivada por novos e perseverantes movimentos em direção a essa tão desejada liberdade. Não haverá mais lugar para os sentimentos de vítima, e sim de responsabilidade, capacidade de ação e de escolha. Os medos se dissiparão junto às outras manifestações do ego, e a expansão consciente se dará permitindo uma crescente sensação de unidade. Uma pessoa pode tentar fazer 1000 coisas, desenvolver faculdades e poderes mentais, mas o que Deus pede de nós é algo muito simples, mas crucial. Deus nos pede para amarmos o próximo. Este é o ponto central de todo o processo de aperfeiçoamento espiritual. Se a pessoa desenvolver o amor, terá conseguido o principal. Muito grato pela sua atenção. Aqui tem alguns dos nossos sites para que você possa conhecer mais nosso trabalho. E desejo que você seja feliz, que você tenha compreendido algo mais, que você possa caminhar com mais tranquilidade na sua vida. Muitíssimo grato.